Muito bem, estamos de volta. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, a pedido até do grande Léo Gomide, que está entre os 3 maiores repórteres do Rádio Esportivo do Brasil. Ao lado dele nós temos, eu não vou falar o nome dos outros não. Olha aqui, o que ele tem de competência, ele tem de fiura naquele cabelo, mas tudo bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cláudia, Lucila, especialmente também para o Pedro, lá da cidade de Capela Nova. Estiveram ontem na Cidade do Galo, disseram que assistem os Donos da Bola todo dia. A gente agradece em nome de toda a equipe aqui. E em dezembro eles vão organizar a 7ª edição do Capegalo. O que é o Capegalo? É uma festa beneficente que arrecada e distribui brinquedos para crianças carentes. Então, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, né, onde o Júnior Brasil vestirá de Papai Noel, rapaz, vai entregar os brinquedos lá. Bacana, Brasil, parabéns. Legal mesmo. Esse tipo de ação, a gente tem que fazer isso em prol das criancinhas. Vou de Papai Noel só pintar a barba. Exatamente, por isso a brincadeira. Já começou a pintar um pouquinho. Se alguém, inclusive, quiser doar o brinquedo, ou um brinquedo para a criançada, o telefone é o 31 84 19 84 19 2634. 84 19 2634, só falar com o Luciano. E se não conseguiu anotar o telefone, liga na produção aqui que o pessoal passa, ok? Então um abraço para o pessoal de Capela Nova e obrigado pela audiência. Olha, o Atlético cheio de desfalques, se preparando para jogar contra o Sport amanhã no Horto. O assunto na Cidade do Galo foi a volta do centroavante Jô. Luciano Dias, o Mr. Band, traz detalhes. Que saudade, Jô, que eu tava de você. Vamos ver. Olha aí quem voltou a treinar na Cidade do Galo. Jô reapareceu, mas nada de campo por enquanto. Foi só umas corridinhas na academia. Para mim também é muito particular falar do Jô, que é um amigo extracampo que eu tenho, um cara que eu gosto muito. Estávamos sentindo muita falta dele. Foram quase 2 semanas sem treinar. Faltavam as explicações de Jô para o sumiço, mas o atacante não falou com a imprensa. Ele foi multado pela diretoria e o valor da punição não foi divulgado. O último jogo de Jô foi no dia 9, no empate sem gols contra o Fluminense no Rio. Ficou fora das últimas 4 partidas, mas o atacante, que não balança as redes desde o dia 10 de abril, ainda aprimora a forma física. Aí o torcedor pergunta, Jô entra em campo sábado contra o Sport? Levi responde. O Jô vai jogar? Não vai. Quem deve ser titular é Maicon Suel. Sem Luan e Tardelli suspensos e Guilherme machucado, surge uma nova chance para o meia. Infelizmente que temos todos esses desfalques, mas a gente está à disposição. Eu acho que eles fazem falta para qualquer equipe, né? E nós aqui que estamos de fora esperando a oportunidade, sabíamos que a oportunidade ia chegar. E a gente tinha que estar preparado. Oportunidade também para o zagueiro Thiago. Ele chegou em agosto ao Atlético e só agora vai fazer a estreia. O jogador entra na vaga de Edi Carlos, que está suspenso. É um sonho sendo realizado. Muito tempo que eu espero essa oportunidade. Pode ter certeza que empenho, garra, força de vontade não vai faltar. É o Galo tentando mostrar mais uma vez a força do elenco para não sair do G4. Muito bem, tá aí então. Muitos problemas para o técnico Levi Coupe e um deles, acabou de falar aí, um deles está na defesa. O Thiago pode estrear com a camisa do Galo. Cadu, Thiago, você acha que, se bem que a gente não acompanha treino, a gente não vai na Cidade do Galo e tal, mas pelo que os repórteres falam, a gente acaba tendo um embasamento para analisar. Esse menino Thiago aí, você acha que pode surpreender pelo que você ouviu falar dele até agora, Cadu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é na base do que a gente ouviu falar mesmo, porque confesso que não conheço o jogador, vamos saber melhor amanhã. A sorte dele e do Atlético, de certa maneira, que joga no Horto, quando o Galo é bem mais forte, e também contra um time que não está na zona de rebaixamento ou não está mais perto porque fez uma boa campanha no primeiro turno. Fez ali a famosa gordurinha, porque a fase do Sport é muito fraca nesse momento, não consegue vencer os adversários, principalmente longe de casa, então mesmo com os desfalques
a tendência é que o Atlético vença o jogo, é favorito amanhã. Agora, impressionante o azar que o Galo tá dando nessa seara aí de problemas, desfalques mesmo, porque justamente quando o time tinha se ajustado ali, taticamente, com aquele esquema que a gente gosta tanto, mais solto, mais dinâmico, com mais velocidade, mais capacidade técnica, começa a ter problemas justamente nessa posição. Amanhã sem o Guilherme, sem o Tardelli, sem o Luan, sem 3 titulares ali que davam esse ritmo para o time, fazem muita falta. Acho que é favorito mesmo assim, porque tem um bom elenco e porque o adversário não é lá essas coisas. Mas é uma pena não ver o Atlético com esse trio, né? O Guilherme vinha muito bem, machucou de novo, e o Tardelli por causa da expulsão, e o Luan também, que sempre é uma arma tão importante. Ô, Dimara, o Luciano Dias, nosso Mr. Band, está passando uma informação de que o Thiago é um zagueiro que chuta muito bem de fora da área, bate falta muito bem. O Atlético carece de um jogador exatamente para cobrar faltas, e nunca é demais ter jogadores que batem de meia distância, de longa distância, enfim. De repente, pode estar resolvido também um problema do Atlético, além das características naturais de um zagueiro, né? Boa tarde, mano. Boa tarde para todo mundo. E o que mais preocupa, na verdade, né, Everton, ainda bem que ele tem essas características individuais que o Atlético precisa tanto, mas o que mais preocupa é a característica juntamente com o parceiro, né? Como é que ele vai lidar, no caso, com o Gemerson, como é que eles vão compor as características de cada um, porque a gente sabe, mais ou menos, que o Gemerson dessa vez deve ficar um pouco mais, deixar com que esse, se for mesmo o Thiago a opção do Levi, que ele, ou seja, o Gemerson vai tomar conta do Thiago até que haja um entrosamento. É mais ou menos o que acontece numa mudança radical de zaga como a gente vai tendo. E se as características dos dois vão se encaixar. Mas é um jogo, mesmo como o Cadu disse, o Sport é muito forte em casa, né? Em casa ele é um time muito forte, mas fora ele tem os problemas que ele tem. O time do Atlético está muito desfalcado. Ele perde muito a característica dele em todos os sentidos. Se você dissesse, mas tem o Marcos Suel lá na frente, mas o Marcos Suel, ele não está bem no time do Atlético. Todas as vezes que ele entra, ele não tem mostrado aquilo que se espera dele. Não sei se por uma mudança física, a gente está acompanhando que ele está muito forte, diferente de outras, da passagem dele anterior. Perde mobilidade, né? Então assim, são características muito diferentes. Então é um jogo em que, mais uma vez, o Atlético precisa do apoio da torcida, mas principalmente a gente vai estar vendo mais uma formação que o Levi vai colocar em campo, e eu não acho, mesmo o Sport não estando bem, um jogo fácil para o Atlético. Não é. O Sport está em o quê? 12º colocado hoje? 12º? Acho que é isso, 12º. Mas, pô, tem um time bom, mesclou. É um time que tem pouco recurso. Porque a fase do Sport é muito ruim. Mas estou dizendo que é um time que tem pouco recurso, mas que conseguiu montar um time para não cair. Eu não acho que caia. Tem um treinador muito bom, um cara antenado e tal. Experientes, aqueles chamados carregadores de piano que a gente vive falando, o cara que se vira ali da forma como pode. Então, eu não acho um jogo fácil para o Atlético. O jogou bem contra o Botafogo, que foi uma das partidas mais recentes do Sport, então está melhorando. O diferencial, eu acredito que é muito mais o treinador. O Isso treinador, aí. Ele é muito bom. Que ele faz, é bom, o cara moderno. E o Sport é um time muito irregular. Às vezes faz até bons jogos, não obtém a vitória, mas nesse segundo turno, aquilo que você falou é verdade. Ele não tem conseguido um rendimento. É forte ainda pelo histórico dentro de casa, por aquela mística que envolve. Mas, sem dúvida, não é um time muito forte. Problemas do Atlético. Se a gente for pensar, Tardelli, que momento? Tardelli, seleção. O Luan reencontrando seu melhor futebol. O Guilherme, o cara que estava distribuindo, pensando o jogo, o cara do passo, o cara da visão, o cara até da finalização. Você perde esses 3, independentemente do problema na zaga, você está perdendo ali caras diferenciados, o talento do Atlético. Mas ainda assim eu acredito que no Horto o Atlético tem condição de vencer. O Atlético é um time que perdeu vários jogadores e ainda assim vem mantendo a escrita do Horto. Para vocês, tem gente que fala que não tem nenhuma relação. O Horto não tem nenhuma relação na boa campanha, mas os números provam o contrário. Tem sim, né? Claro. Tem. Então, vocês acham que o Levi vem, de fato, tirando leite de pedra, mas o Horto também pode ter uma parcela importante nessa campanha, Cadu? As duas coisas. O Levi, em muitos momentos, tirou leite de pedra, sim, independentemente de jogar em casa ou fora, porque conquistou bons resultados longe do Horto também. Mas é claro que o fator casa no Atlético pesa muito. Não sou muito de números, não gosto muito desse tipo de análise, mas em alguns momentos ela é importante, em alguns momentos ela é muito representativa. E o retrospecto do Galo em casa é impressionante. Então não tem como questionar números tão fortes, tão emblemáticos. O Atlético, mesmo em fases melhores ou um pouco piores, em casa sempre esteve forte.
Então, é inegável que tem o peso, sim. Chovendo molhado falar que dentro de casa é um caldeirão. E é mesmo um caldeirão, não é inegável. Todo mundo vê. O Mário Gomes falou na entrevista recentemente agora. Você acompanhou, a gente estava vendo. Você estava lá na sua casa, eu achava que ele estava assistindo mesmo, abraçadinho no sofá. Não era, você estava na sua casa e eu na minha, assistindo o mesmo programa. E o Mário Gomes falou. Sim. Totalmente previsível qualquer time do Brasil hoje perder para o Atlético. Claro. E a dificuldade que é encontrada dentro do... E até a sensação visual. Quando você vai jogar em outro campo, até o Mineirão, você fala, não, o Mineirão é maior. Não é. Mas aquilo ali é um caldeirão. A torcida após os 90 minutos. E os jogadores já estão habituados, eles já sabem, eles têm as referências. Isso é muito importante para o jogador, tanto no vôlei quanto no futebol. O cara se situa vendo ali, seja uma placa, uma posição, ele tem a referência. Ou seja, o índice de acerto dele é maior jogando num campo desse com a torcida inflamada o tempo todo. Quem arma nesse time, para vocês? Maxwell, talvez. Não, mas se dois. Pois é, mas se o Dátolo for armar, o Atlético vai ter que meter um segundo volante. Mas e aí ele muda um pouco a característica. Eu acho que amanhã é uma volta do Luan. Não, que era um cara que... Não, amanhã, pelas circunstâncias, ele deve voltar ao esquema com 2 volantes. Não por opção, porque não tem outro jeito mesmo. Ele tem 3 desfalques na mesma posição. Não exatamente no mesmo estilo, mas 3 meias que não estarão disponíveis. O Tardelli, o Guilherme e o próprio Luan. Então ele vai ter que recorrer. Até para marcar o Dátolo, ele tem mais esse sentido de marcação. É difícil você ver o Maxwell auxiliando e marcando. Mas eu acho que os dois vão no período. Mas o Dátolo vai jogar. A liberdade maior, eu acredito que ela vai ser mais para o Maxwell. Ele não vai ter tanta incumbência, porque o Dátolo tem feito isso. Não só no setor esquerdo, como também no meio. Agora, o Maxwell, que ficou parado no período, até a condição física, talvez ele não tenha para ajudar dessa forma. Mas o Pierre entra ou o Eduardo entra? Pierre entra. Eu prefiro o Eduardo. Mas eu acho que ele vai lutar pela experiência. Eu preferia. Mas eu estou dizendo assim, ele está tão desfalcado de experiência que ele pode botar o Pierre. A alternativa pode ser o Pierre. Só para ilustrar essa coisa que a gente fala do outro, né? O interessante é que o Independência vive uma nova fase, a fase da remodelação e tal. Mas é bom a gente não esquecer nunca que o Independência sempre foi utilizado por Cruzeiro e Atlético todas as vezes que eles não estavam bem. Então essa história da mística do Independência, ela é muito maior e acompanha o futebol mineiro há anos, né? Que a pressão no novo Horto é maior do que no antigo? O Atlético fez isso, sim, viu? Né? Essa pressão, mas essa proximidade da torcida, dessa forma, porque a gente não pode esquecer nunca que existe uma história no futebol mineiro. E essa história foi levada por Atlético e Cruzeiro todas as vezes que eles não estavam bem. Agora o outro é tipo uma casa do Atlético. O que você falou não é verdade? Mudou muito. O time de 2002 do Cruzeiro, que teve aquele problemão na reta final, quase caiu, aí veio o Vanderlei, começou a recuperação e tal. O time de 2002 do Cruzeiro, que depois veio a ser o campeão de 2003, ele encerrou a participação dele em 2002, podendo até se classificar para a reta final do Brasileiro, jogando no Independência. Por critérios de desempate, e o Vanderlei, na época, ele foi muito claro, eu vou jogar no Independência, lá é muito mais difícil para o adversário. Mas eu acho que hoje a sintonia do Atlético é maior. Mas aí a gente está falando de torcida também, né? Quando a gente fala assim, o Horto é muito difícil, pela forma de jogar, pela dimensão, pelo que o time joga lá, mas também pela presença da torcida nessa proximidade. E o Independência foi usado várias vezes nesse sentido na história do futebol mineiro também, porque tinha essa proximidade. Deixa eu chamar um tweet aqui. Antes de colocar um Twitter na tela aí, Felipe, só um pequeno destaque aqui. É impressionante como o Pierre saiu do time naturalmente, né? Ele foi saindo do time naturalmente, sem estresse. Sem estresse com o torcedor, com o próprio jogador e do jogador com o técnico. Ele foi saindo naturalmente, sem estresse, e hoje ele é reserva do Atlético. Não entrou bem, e acredito até... Aliás, antes só da gente pular aqui, só uma última pergunta. Quando o Rafael Carioca voltar, o Donizete estiver disponível, joga com os dois ou segue com um volante só? Eu seguiria com um só, mas com os dois voltando, aí eu acho mais plausível, a diferença seria menor quando tiver jogar com os dois volantes com relação ao esquema com o volante só. Por quê? Porque são 2 volantes melhores. O próprio Leandro Donizete, que tem fama de muito marcador e de fato destrói muito, ele é mais jogador do que o Josué na saída de bola. Ele distribui melhor o jogo. Então continuaria com um volante, mas se jogar com os dois, não perde tanto, porque são 2 volantes com mais habilidade. E o Rafael Carioca tem a técnica, ele é um cara mais técnico. Então, é uma soma que não é nem o cara que é o meia, mas nem aquele volante do Pierre. Então, ele é uma transição, algo intermediário. E ele, com a técnica dele, pode dar muito certo ao lado do Donizete. Felipe, coloca o Twitter na tela aí, vamos começar a bater o recorde mundial de tweets aí.
o Arthur Hardcore, de novo o Hardcore, e sei lá, acho que esse aí é um fake do Felipe Junqueira. Obrigado, Jô, por voltar. Qualquer opção que não seja o André é bem-vinda. É impressionante. Mas Jô, né? também. O tempo passa, o tempo voa e a piração com o André continua do mesmo tamanho. Mas o Jô também deveria, porque o Jô 3 dias de festa, uma falta de compromisso danado com o clube, com a carreira profissional dele. Reintegrado e multado. Não, e tem que ser, Aliás, mas não tem outra coisa para fazer comigo. agora. Mas vai fazer o que mais agora? Agora é esperar para que possa ser colocado depois no outro clube, porque agora não tem. Mas você está de mão atada, tem que ficar com o Jô. A desesperança com o André, eu acho não, que... essa não muda. Ela é muito maior e eu acho que ela independe do fator extracampo. Não tá ligado. Mudaria muito pouco se esse episódio, o beberrão, não tivesse acontecido. A torcida tá pé da vida com ele já há algum tempo porque não consegue ter fé no jogador com razão. O torcedor sabe observar o jogo. Então, eu concordo com o torcedor ali. Eu não diria obrigado por voltar, essas coisas, mas... É obrigação do cara, ele tá ganhando pra isso. Precisando de um centroavante é uma opção, no mínimo, menos ruim do que a do André. Só para falar uma coisinha, o Everton, eu tô muito curiosa pela entrevista do Jô, né? Você não tá, não? De ver o que ele vai falar? Que não. Eu também não. Vai ser a mesma coisa, tipo assim... Olha, eu tô com problemas Ele não é muito bom de fala, né? Não, mas eu queria ver o que ele vai falar. Vai falar, eu não falo sobre isso. Vida nova no Atlético. Vida que segue. As fotos provam o que ele fez nesse período em que ele esteve. E ele não fez questão de esconder. Não fez questão de esconder, não fez questão de se explicar. Então, olha, fica aí, cumpre o contrato, final do ano. Um abraço, obrigado pelos relevantes serviços prestados. Foi muito bom, siga a sua vida. Que, Brasil? Não, ele tá falando que eu falei beberrão, mas é episódio beberrão, é isso mesmo que eu quis falar. Flagraram o cara com a boca aberta. Aí no episódio beberrão, não ia ter sentido a frase, é por causa do episódio específico. É verdade. Agora, deixa eu falar aqui, meu amigo, depois de empatar em casa, o pessoal lá de São Paulo tá vibrando com o empate. Com o Palmeiras, o Cruzeiro vai a Florianópolis. Eu tô achando esse jogo meio encardido, mas tudo bem. O Felipe acha que será 5-0 para o Cruzeiro. Então vai enfrentar o Figueirense. A ordem no líder do Campeonato Brasileiro é retomar a regularidade. O Cruzeiro não vence 2 jogos seguidos desde o mês de agosto, hein? Desde o mês de agosto. O André Salles, grande André, joga nada também. Vai falar. Traz aí, André, a informação. O empate com o Palmeiras no Mineirão definitivamente não era o resultado que os torcedores esperavam. Menos mal que os concorrentes diretos pelo título também tropeçaram e a distância para o vice-líder permaneceu em 7 pontos. Isso para a gente está sendo favorável, está nos ajudando também. Isso faz parte, a competição é muito disputada, muito concorrida. Então, que bom que está sendo dessa maneira. Mas para não depender da sorte, os jogadores do Cruzeiro sabem que é preciso retomar o caminho das vitórias. Temos que ver o que está acontecendo, de corrigir erros e manter o foco, manter a mesma alegria, que esse grupo é muito bom, é um grupo vencedor e temos que estar juntos sempre. A ordem no Cruzeiro é retomar a regularidade no Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, a última vez em que a Raposa emplacou 2 vitórias consecutivas na competição foi no mês de agosto. Na reta final do primeiro turno, o Cruzeiro venceu a Chapecoense no Mineirão e o Goiás no Serra Dourada. De lá para cá, nada de 2 vitórias seguidas. O adversário deste sábado é o Figueirense. Apesar de ocupar apenas a 13ª posição, o Figueira tem dado trabalho aos adversários, principalmente em Santa Catarina. Henrique já atuou na equipe catarinense e espera jogo duro. É difícil jogar lá, o time deles estão tendo um bom jogo dentro de casa, vai ser difícil, como eu falei, futebol agora nesse momento já para o final da competição acaba se tornando todos os jogos decisivos. Então é retomar as vitórias para aumentar ainda mais a confiança do torcedor. Mais umas 2 vitórias aí já estão com o título na mão. Confiança. Cruzeirão, campeão, acabou. Muito bem, eu queria posso chamar em cima? Dá para abrir em cima, no céu? Centro de embasamento opinativo, vamos lá? Todo mundo trabalhando, né? Dando suor. Felipe Junqueira. Hoje com a camisa, com a indumentária lá, Fred Krueger. Fala aí, Felipe, o que você disse mais cedo com respeito a Cruzeiro e Figueirense. 5-0 pro Cruzeiro, é isso? Você sustenta? Não, 2-0. Tipo de jogo Cruzeiro ganha. 2-0 Cruzeiro. Lincoln Afonso Borjaile, fala aí.
1 a 1. Todo respeito ao saudoso Lincoln Afonso Bojali Bicalho. Alô, Maico, resultado, levanta o dedo. Pra quem? Não deu pra ouvir, não, mas tudo bem. Figueirense, que ele Cris, falou. vai, Cris. 3 a 1 Figueirense? 3 a 1 Figueirense, tá bem dividido, hein? Que beleza. Aliás, Cadu, não, nenhum de vocês dois, Dimara, vamos falar desse Cruzeiro contra o Figueirense. Eu tô com medo desse jogo. Eu acho que o Cruzeiro vai ter dificuldade, acho que um empatezinho lá. Olha só, a gente falava aqui ontem, e o Cruzeiro com a superioridade que ele está enfrentando esses adversários, que são os próximos na tabela, todos mais ou menos nesse nível, né? Ele precisa ter calma. Eu nunca vi um time ser líder do campeonato, ter essa superioridade, entrar tão desesperado, ficar tão desesperado. Acho que quando o Palmeiras estava pilhado. Estava, como o Cruzeiro tem ficado nos jogos, principalmente quando ele começa a sentir que o jogo dele não está entrando. Essa hora é que você precisa ter mais calma ainda. Esses articuladores do Cruzeiro, jogadores que têm essa experiência, principalmente ali pelo meio, eles têm vacilado muito nesse sentido. O que a gente viu foi uma repetição cansativa das jogadas que não davam certo, coisas que a gente não vê habitualmente no Cruzeiro, porque naturalmente eles vão mudando a forma de jogar. Então, o que eu tô achando é que tá faltando raciocínio, tá faltando calma nessa irregularidade do Cruzeiro. É normal? É normal. Um time chega num momento do campeonato que acontece essas coisas, mas eu já passei dessa fase de achar que é físico, sabe? De achar que isso tá interferindo. Eu tô achando que tá faltando mesmo esse raciocínio, a leitura de jogo dentro de campo dos jogadores, talvez não esteja acontecendo da forma como o Marcelo espera. É isso que está pegando. Não, mas repara na imagem ali, que o torcedor mais. não tem as imagens do CT, a gente mostra aqui, reduziram o espaço ali, você está falando exatamente de finalização. Foi reduzido o espaço, olha como é que o espaço é reduzido para uma troca de bolas feita de forma rápida, tá vendo? A pressão da marcação. Exatamente. Agora, para o Cruzeiro, eu até discordo de você quando você fala leitura, pelo seguinte, o Cruzeiro... Você não pode simplesmente discordar, você tem que ser veemente na discordância. Mas eu Dimara com o maior carinho. Então, assim, 18 vezes o Cruzeiro chegou, o Palmeiras 8, o Cruzeiro finalizou, só que o Cruzeiro está errando muito na finalização. E o Fernando Praz foi o melhor em campo. Isso não é de hoje. E outro detalhe, não é só o Cruzeiro que está pecando nessa finalização. Se você for assistir os jogos, de modo geral, é engraçado. Nesse segundo turno, como as equipes estão mal na hora de finalizar, tá quase que uma coisa crônica, tá meio geral. Precisa caprichar, ter mais calma. A pressão é grande. O Cruzeiro tem isso como característica nos últimos tempos. Tirando os jogos contra Corinthians e Flamengo, que o Cruzeiro realmente não jogou bem, não criou muito, em outras oportunidades, o Cruzeiro massacrou o adversário. Querendo o primeiro turno. Pressionou e não conseguia fazer o gol. Contra o Palmeiras massacrou, você não acha? Então, pressionou, ou não conseguia finalizar, ou ali na hora H, o famoso último passe, na hora de concretizar a jogada, não conseguia ter o capricho. Uma das coisas que eu venho percebendo é um exagero na hora de definir ali, colocar algum passe alto na área, não necessariamente um cruzamento. O Everton Ribeiro tem um tipo de jogadinha que ele está ali na meia-lua, perto da área, que ele dá um toquinho alto assim para a área que não tem necessidade. Então pingadinho. Eu não estou tão preocupado assim, porque eu acho que no último jogo, por exemplo, o Cruzeiro, em termos de volume, de criação, foi bem, tem que acertar essa questão aí. Agora, ao mesmo tempo, eu fico preocupado porque é uma coisa que se repete tanto, que é um defeito do time, né? Não é uma coisa eventual. Se fosse uma vez, olha, deixa eu conseguiu concluir. Deixa eu dar um recado aqui, que esse recado aqui, gente, isso vai parar Belo Horizonte, não é? Aliás, Belo Horizonte vai entrar para a história do varejo mundial. Hoje, daqui a pouco, aliás, a partir de 5 da tarde, na Ricardo Eletro, da rua Curitiba, com Tupinambás, no centro de Belo Horizonte, o Ricardo Nunes, meu conterrâneo, futuro prefeito de Divinópolis, ele na verdade, o Ricardo, né, vai estar lá em pessoa, vai começar o desafio para se tornar o maior vendedor de eletrodomésticos do mundo e entrar no Guinness Book, o livro dos recordes. Isso não é para qualquer um, mas não é mesmo. Ninguém nunca bateu esse recorde. Então, meu amigo, o desafio foi marcado pelo próprio Guinness Book, que vai avaliar tudo para ver se o Ricardo vai mesmo bater o recorde e para conseguir vender o maior número de eletrodomésticos, o homem vai fazer preço. Qualquer coisa para botar o nome dele no Guinness Book. Então, ele vai fazer qualquer coisa, inclusive facilitar a sua vida, vendendo barato e facilitando. E quem ganha com isso, claro, é você. É hoje na Ricardo Eletro, da Curitiba com Tupinambás, aqui em Belo Horizonte. Portanto, se você quer comprar um eletrodoméstico, qualquer coisa que venda ou que seja vendida na Ricardo Eletro, a partir
partir de 17 horas, ele estará lá, Dr. Stanley também estará lá, né, vendendo sem parar. Mas não deixe para a última hora, porque senão você vai ficar sem o produto. Chegue mais cedo para garantir a sua senha. Papa esse recorde, Ricardo. Leve o nome de Divinópolis para o Guinness Book, Ricardo, que ele já vai com o nosso Guarani. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E na volta vou mostrar a invasão que a gente fez ontem. Na verdade, um bate-bola com Everton Guimarães lá dentro do Mercado Central. Até já.